Famílias, paz. Nós estamos começando mais um episódio do Café Política Igreja, aqui da Igreja Plenitude Cristã. Essa iniciativa teve início no ciclo de eleições de 2016, com o objetivo de conhecermos mais daqueles que concorrem à prefeitura da nossa cidade, Santo André. E hoje teremos a oportunidade de conversar com o candidato à reeleição pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Paulo Serra. Luiz Zacarias, do PTB, compõe a chapa como vice. Paulo Serra, de 47 anos, nasceu em Santo André, casado com Ana Carolina, pai da Maria Carolina. No ano de 93, ingressou no curso de Economia da Universidade de São Paulo, iniciou sua vida profissional como estagiário do Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro da Prefeitura de Santo André. Em 96, juntamente com o princípio das suas atividades comerciais no centro de Santo André, Paulo Serra iniciou o curso de Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, concluindo com méritos. Durante o curso, foi aprovado em concurso público em 99, passando a ingressar o corpo técnico do Departamento de Assistência Jurídica e Defesa do Consumidor, o PROCON, de Santo André, onde teve atuação destacada na parte de defesa de centenas de consumidores e munícipes. Entrou na política em 2004, quando foi eleito o vereador mais jovem da cidade. Em seu primeiro mandato, conseguiu ser o vereador recordista em propostas e projetos, além de possuir 100% de presença nas sessões. No ano de 2007, especializou-se em gestão governamental na Escola Paulista de Direito e tornou-se mestrando em políticas públicas pela Universidade de Lisboa. Em 2008, já afiliado ao PSDB, foi o vereador mais votado da cidade. Assumiu o cargo de secretário de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Santo André em 2013. Em 2016, foi eleito prefeito com 78,2% dos votos válidos contra o atual prefeito na questão, Carlos Grana, do PT. O prefeito aposta na reeleição com a maior coligação do pleito desse ano, com 11 partidos aliados. É o atual prefeito da cidade, buscando a sua reeleição. Prefeito Paulo Serra, 4 anos atrás, nós estávamos inaugurando o Café Política e Igreja. 4 anos atrás, assim como hoje, nós estávamos recebendo o senhor para conversar. Muito obrigado por aceitar conversar conosco e bem-vindo. Muito obrigado a todas as famílias da Igreja Plenitude Cristã. Há 4 anos atrás nós estivemos aí presencialmente, né? Que ainda era permitido. Hoje, com a pandemia, essa ferramenta digital é a que mais nos aproxima. E queria cumprimentar de maneira muito especial você, Paulo Henrique, meu xará, né? Eu também sou Paulo Henrique, né? Por essa iniciativa, que é muito bom a gente ver a sociedade, né, tomando conhecimento das propostas, das ideias, esse debate franco, igualitário, e as igrejas, né, são uma parte muito importante da sociedade, dos valores cristãos que são disseminados na nossa sociedade, e as igrejas têm um papel fundamental nisso. A gente acredita nisso como cidade, por isso que é uma alegria muito grande estar aqui. Bom, eu quero também, em especial, agradecer ao vereador André Scarpino por ter viabilizado esse tempo. Eu sei que ele é um dos seus maiores defensores. Sei também que ele está na correria, buscando a reeleição como vereador da cidade. Então, vereador Scarpino, muito obrigado. Espero que Deus te abençoe nessa sua jornada. Amém. Prefeito, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos caminhar por princípios que são chamados eternos, ou seja, maiores do que qualquer outra coisa. Inclusive maior do que qualquer construção humana, como filosofia, política, opções pessoais. Então, por isso, nós sempre dizemos para todos os candidatos que nós, como igreja, nós incentivamos e ensinamos a nossa igreja a orar por cada um de vocês, pelas suas famílias, pelas suas casas, para que vocês possam nos governar com paz, com segurança, com criatividade divina. E aí, as perguntas, elas foram construídas em parceria em várias mãos. Tivemos a participação da equipe administrativa da igreja local, tivemos a participação dos membros da igreja local através da internet, também tivemos convidados como o reitor do Seminário Teológico Servo de Cristo, Zé Machado, Davi Lago, mestre em Teoria de Direito, escritor, Gustavo Paiva, líder da IR em Brasília, Gustavo Bufara, formado em Administração Pública, especializado no IMD na Suíça, entre outras pessoas.
o caráter dessas perguntas, prefeito, é mais abrangente. Graças à tecnologia, a gente tem acesso, por exemplo, ao seu plano de governo e dos outros candidatos de maneira muito ampla, através dos sites oficiais, das redes sociais, enfim, isso é muito bom. Então, nesse tempo, a gente gostaria de usar esse tempo para conhecer o senhor um pouquinho melhor. O intuito dessa iniciativa é para nós, como igreja, nós começarmos a praticar a maneira bíblica equilibrada de ponderação, características que a Bíblia nos ensina que são essenciais para conduzir a vida, inclusive a vida política, a vida pública. Com certeza nós não concordaremos em todas as questões que nós vamos falar aqui, mas o fato é que nós acreditamos que precisamos reaprender a discordar sem demonizar. Então, algumas perguntas vão ser muito simples e diretas, e o senhor pode responder da maneira como o senhor quiser. Algumas vão ser um pouquinho mais chatinhas, mas o senhor vai mandar bem, tenho certeza. A primeira delas fala sobre liderança. Provérbios 12:15 fala sobre aquele homem sábio, aquela pessoa sábia, que justamente vai atrás de conselhos sábios de pessoas sábias. E a pessoa tola que não ouve ninguém a si mesmo. Primeira pergunta, prefeito. Quem são as 3 pessoas mais sábias que o senhor conhece e em quem o senhor buscará conselhos numa possível segunda administração? Olha, primeiro começo pelo meu pai. Eu sou uma pessoa que valoriza muito, vivo muito em família. Eu tive uma criação que a cidade era diferente. Eu sempre digo que a minha geração, eu tenho 47 anos, e talvez a minha geração tenha sido a última que ainda pegou Santo André com características de uma cidade menor, ainda de interior, que todos se conheciam. A cidade cresceu muito. Meu irmão, que tem 8 anos de diferença para mim, já teve um outro tipo de infância nesse sentido. E aí isso cria amizades e ligações familiares mais sólidas, a meu ver, né? Também não tinha internet, né? Que é ótimo, sou favorável, claro, essas ferramentas tecnológicas são incríveis, mas a gente tinha uma vida diferente. Então, de pessoas sábias, como você perguntou, a primeira, sem dúvida nenhuma, é meu pai. Ele é um espelho, um exemplo para nós, né? E como complemento a isso, e aí, por ter uma outra característica, por ser mulher, é minha mãe. Meu pai é advogado e minha mãe é médica. E são visões de mundo e de vida bem diferentes, né? O advogado tem aquela, pode dizer, a frieza da lei, né? Da letra da lei, da interpretação da lei, e o médico salva vidas. Minha mãe, na verdade, como ela é ginecologista e obstetra, ela fez mais de 4.000 partos na cidade, então ela dá a vida, né? Ela participa desse momento do nascimento das pessoas. Então, um ao lado da sensibilidade, o outro ao lado da racionalidade, e esses dois, eles guiam meus passos para sempre, né? Mesmo, muitas vezes, pode parecer até estranho o que eu vou falar, mas uma decisão política ou na gestão, você conversar com uma pessoa, né? No caso, o pai e a mãe, que muitas vezes nem tem uma visão política mais abrangente, mas questão dos valores e do simbolismo desse diálogo, dessa conversa, desses conselhos, te levam a tomar a decisão correta. Então, é por aí. Né? Essas pessoas, sem dúvida nenhuma, são pessoas das duas mais sábias que eu conheço. E para não nominar nenhum político, né? Porque você perguntou das 3, eu tenho uma grande admiração e conversei já diversas vezes, independente das posturas, muitas vezes políticas que eu também discordo, do Fernando Henrique Cardoso. Ele é uma pessoa que sempre me inspirou, né, na sua capacidade, no conteúdo. Claro que eu não concordo com tudo que ele fez e faz como presidente, quando foi presidente, como presidente de honra do partido. Mas eu coloco ele nesse rol, dentro da classe política, de uma das pessoas sábias, com conteúdo, com capacidade, com visão de sociedade, né? É um especialista em pessoas, gosta de gente, gosta de cuidar de gente e tem uma visão bastante humanitária da política. Então, se fosse escolher, seria esses 3. Muito bom. Sobre vida pessoal, prefeito, essa pode ser um pouco mais difícil, mas a gente aprende que
Honestidade e integridade são duas características fundamentais para uma liderança não se tornar perniciosa e destrutiva. E aí, com essa base de honestidade e integridade, a pergunta é: qual, na sua opinião, foi a sua maior falha moral na sua vida? E qual é, na sua opinião, a maior falha moral do Brasil? A falha moral do Brasil, a meu ver, ainda é um pouco da hipocrisia que impera no Brasil, né? A gente vê muitas vezes as batalhas, a evolução da nossa sociedade impera no famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E isso eu considero bastante hipócrita de parte da nossa sociedade, né? E então, quando falam da corrupção, quando falam de uma série de mazelas que a nossa sociedade tem, na minha opinião, vai diretamente ligado a essa questão da hipocrisia. Então, essa eu acho que e não é exclusividade brasileira, tá? Lamentavelmente, é da humanidade, talvez por nos ter a presença de Jesus Cristo em todos os corações, não seguir os ensinamentos bíblicos e os valores cristãos de forma integral, mas acredito que seja isso. E, da minha parte, muitas vezes, eu acredito que às vezes seja se distanciar um pouco da racionalidade na tomada de decisão. A gente vive nesse mundo político que ele muitas vezes é pautado na vingança, na resposta, no embate, e às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Por isso que essas pessoas sábias e também, né, o aconselhamento com Jesus Cristo, de rezar, vocês sabem, eu sou católico, né? Eu não sou evangélico, mas os valores cristãos são muito parecidos, são idênticos, na verdade, e a gente às vezes se perde um pouquinho, se distancia um pouquinho disso, se prende muito às questões terrenas, aqui as questões materiais, e aí muitas vezes o desejo de responder, o desejo da vingança, aquela coisa do dia a dia, ele sobressai. Eu fico muito atento a isso, mas no meio político, se você não ficar atento o tempo todo, você acaba caindo nessas armadilhas que o dia a dia nos coloca à frente, e aí você acaba errando, né? Eu procuro sempre ouvir muito, pensar muito, raciocinar muito antes de dormir, rezar muito, fazer ali antes de tomada de decisão. E nesses 3 anos e 10 meses de prefeito, eu aprendi isso mais ainda, né? De me aproximar ainda mais de Deus, de ter essa tranquilidade para tomar decisão, justamente para fugir, né, desse defeito, vamos chamar assim, ou dessa ânsia que às vezes o ser humano tem de dar resposta, de tomar decisão rápido, e muitas vezes não é a decisão mais justa. Então seria isso. Ok. Sobre fidelidade partidária, uma das realidades tristes que a gente tem é que boas leis acabam morrendo na praia por conta de fidelidade partidária. Então, eu queria saber se o senhor tem um exemplo claro de quando o senhor posicionou-se contrariamente ao seu partido por acreditar um bem maior. Tenho sim, e é atual. Foi durante a pandemia, inclusive, né? Vocês têm acompanhado aí os números, né? Santo André vem evoluindo, graças a Deus. A cidade, graças também à nossa gente, não só ao poder público, a gente conseguiu brecar a velocidade do vírus, a gente tirou os hospitais de campanha do papel, que já atenderam os hospitais da cidade mais de 6.800 pessoas. A gente está salvando vidas efetivamente, né? O uso da máscara, todas as medidas, né? Os pit stops. E aí a gente vinha numa queda acentuada já de número de casos, estávamos ainda naquela fase que estava tudo fechado, né? Fase vermelha, todo mundo dentro de casa. E aí o governador e o nosso partido, a Assembleia, tirou uma conclusão dentro do Plano de São Paulo que ia abrir somente a capital e ia deixar o ABC de fora, a gente tendo índices melhores que a capital, né? E aí, desculpa, eu liguei para o governador, disse: olha, eu sou do partido, o senhor é o nosso presidente aqui estadual, mas o meu partido é Santo André, né? Esse é o meu primeiro partido. E eu vou defender a nossa cidade, a nossa gente, com unhas e dentes, porque a gente acredita no que está acontecendo. Estamos vendo os números, já que a base é científica, já que a base é a base da saúde, dos dados, da taxa de ocupação, da quantidade de leitos,
dentro do critério que foi estabelecido, o senhor me desculpe, mas eu vou aqui praticar uma desobediência, né? E ele entendeu, tivemos uma crise aí de uma semana, não foi fácil, né? Porque é duro, né? Hoje você tomar essa medida e aí toda a responsabilidade também, né? São mais de 721 mil habitantes, né? E eu me sinto responsável por cada um, mas foi a medida correta e depois de uma semana ele mesmo se convenceu e aí acabou oficializando essa reabertura da todo o grande ABC juntamente com a capital. Mas esse foi um dos momentos mais difíceis durante a pandemia, né? Porque a gente colocou o interesse público à frente de qualquer outro tipo de discussão. A história tem mostrado que nós estávamos corretos, mas não é fácil, uma tomada de decisão difícil pelo tamanho da responsabilidade. Mas, como regra de vida, eu acredito que tem que ser assim, né? A gente tem que tomar a decisão baseada no interesse coletivo, no interesse público, e a questão política partidária não pode jamais se sobrepor ao interesse da nossa gente. Falando sobre rever posições, qual posicionamento o senhor defendia fortemente há 10 anos e hoje, por ter uma nova percepção, o senhor mudou de opinião? Olha, tem muitas. E todas estão ligadas diretamente à questão do tamanho da máquina, do Estado ou do município, né? Eu defendia, por exemplo, a produção habitacional feita pela própria prefeitura, através da IMAP, só para dar um exemplo prático do conceito que está embutido. E hoje eu tenho muita clareza que a gente só vai resolver o déficit habitacional com a iniciativa privada, né? Não tem nenhuma possibilidade do governo construir casa, né? Pelas finanças da cidade, pelas finanças dos estados, do próprio país, né? A forma que as finanças públicas estão divididas lá no Pacto Federativo, que é muito injusto para os municípios, né? A maior quantidade de recursos fica para o governo federal e a maior responsabilidade fica para o governo municipal. Então, esse contrassenso fez com que a gente, conhecendo mais a máquina, né, no dia a dia, desde que eu ingressei na vida pública, eu passei a estudar muito, né, gestão, e agora na prática, né, mais ainda, você aprende muito, né? Estudar é importante, mas a prática te ensina de maneira bastante significativa. Então, isso é um conceito geral, né? O Estado, a atuação do poder público apenas nas áreas essenciais, né, como saúde, educação, segurança, e todas as demais áreas a gente tem que ter parceria com o mercado, com a iniciativa privada, um governo mais aberto, um governo com mais participação, porque senão não dá conta, né? Não adianta o Estado querer ser o pai e a mãe de todos, o governo que fornece tudo, não. A gente tem que deixar o mercado, a sociedade também funcionar no seu próprio ritmo e o Estado ir monitorando e conduzindo o processo, né? Então, essa visão, ela mudou bastante. Bem. A decisão mais difícil que o senhor teve que tomar na sua vida, e qual foi o processo até o senhor tomá-la? A decisão mais difícil, eu acho que tem duas decisões. Primeiro, quando eu decidi ser candidato a prefeito em 2015, minha filha tinha 15 dias, né? E eu sempre tive o sonho de ser pai. Para mim, minha vida não seria completa se eu não tivesse filho ou filha, né? No caso, veio uma filha, né? E era um sonho meu, da Ana Carolina, porque a Ana Carolina tem uma doença autoimune, né? Uma doença crônica, a doença de Crohn, e era muito difícil para ela engravidar, né? Não era, os médicos mesmo diziam, olha, não se preocupem, né? Vai acontecer, mas não é no ritmo normal, talvez não seja da forma que vocês imaginam, e foi, né? Deus nos abençoou e ela parou de tomar a vacina e conseguiu logo em seguida engravidar. Então era um grande sonho realizado, mas aí eu tive um chamamento da cidade com a Maria Carolina com 15 dias, e eu tive que tomar essa decisão, porque eu sabia que a nossa vida ia mudar muito, era um processo muito difícil, muito complexo, né? Entrar numa disputa, ainda mais com o atual prefeito na época, como você disse aí, a gente ia lutar contra uma grande engrenagem, né? E a Carolina, eu lembro certinho que a gente estava almoçando na cozinha, e eu cheguei com uma pesquisa que eu estava em
em terceiro lugar, lá muito abaixo, e falei, Carolina, eu queria te ouvir porque eu só vou fazer isso se você estiver junto. E aí ela me perguntou, você já decidiu? Eu falei, eu já decidi, mas repito, né? A gente tem que decidir junto, senão sozinho nessa eu não vou, né? Por mais que eu tenha também esse sonho, por mais que as pessoas, a cidade nos chama para essa responsabilidade. Então foi uma decisão difícil, mas ela de pronto disse, não, estamos juntos, conta comigo, a gente se adapta por aqui, né? E deu certo. Deus nos abençoou, tanto com a Maria quanto com a própria campanha, que foi vitoriosa, e foi uma decisão difícil, talvez das mais difíceis, né? Porque você imagina você conseguir consolidar sua família do jeito que você sonhou, e aí, até certo ponto, colocar essa convivência a perder por conta de um outro projeto que a gente não tinha muito controle, né? A gente não sabia como é que é. Eu nunca tinha feito campanha de prefeito, né? Me imaginava a complexidade, aonde isso chegava, né? A importância que a gente toma na vida das pessoas. Então, foi uma decisão bastante difícil e graças a Deus deu certo. E durante a gestão, o fechamento das 7 unidades de saúde. Essa foi, sem dúvida nenhuma, né, o maior desafio, a decisão mais difícil. Claro que as unidades estavam horríveis, estavam caindo, tinha pulga no telhado, tinha telhado caindo, tinha falta de médico, tinha falta de tudo. Mas eu fiquei com muito receio das pessoas não entenderem, né? Não compreenderem o que a gente estava fazendo. E no começo elas não compreenderam mesmo. Demorou um tempo, né? Isso foi em agosto de 2017, e as pessoas só entenderam quando a gente reabriu a primeira em 2018, em abril, que foi a UPA Bangu, e aí elas começaram a perceber que tudo aquilo que eu tinha falado era verdade, que a gente ia reabrir com um novo padrão. E hoje são 22 unidades novas, então a gente passou um período aí que foi muito turbulento, muito difícil por essa tomada de decisão, que foi corajosa, a meu ver, porque não tinha jeito de implementar o sistema sem fechar, né? Você tem que dar aquela congelada mesmo, né? Aquela trava para dizer, mudou. Né? Mas isso trouxe uma desconfiança. Muita gente nos julgou, claro, a oposição fez o papel dela de criticar, de dizer que a gente nunca mais ia reabrir, que era tudo mentira, né? Infelizmente isso faz parte ainda do jogo político, mas foi uma decisão muito difícil. Eu me lembro porque a gente planejou, mas o dia mesmo do fechamento, né? A gente tem que anunciar isso, e as pessoas precisando de saúde. A gente tinha sido eleito com uma expectativa muito grande, você deu os números aí, mais de 78%, ou seja, de cada 10 pessoas, quase 8 confiaram em nós no segundo turno, então é uma expectativa gigante, e tomar essa decisão para frustrar um pouco essas expectativas naquele momento foi bastante difícil. Mas aí, como eu falei na sua primeira pergunta, a gente se apega a Deus, se apega à família, ouve o pai, ouve a mãe, conversa bastante e também confia no que foi planejado para nós, né? Eu confio muito nisso. E hoje as pessoas entendem perfeitamente o que foi feito, né? Não houve nenhum prejuízo, não houve nenhuma falta de atendimento, e hoje a gente já tem uma saúde com uma qualidade diferente. Prefeito, quem é Cristo para você? O que significa o cristianismo para você e com o que se parece um cristão de verdade para você? Olha, Cristo é o maior exemplo que a gente tem de sacrifício pelos outros, né? Da pessoa que se doou para mostrar para os outros o que é o amor pelas pessoas, a capacidade do perdão. É um grande mestre que a gente tem também para essa tomada de decisão, para o exemplo. Acho que isso resume bem, né? Porque ninguém se sacrificou tanto por nós, né? Claro que no nosso dia a dia, nós seres humanos comuns, vamos dizer assim, a gente tem a nossa parcela de sacrifício no dia a dia, pelo pai, pela mãe, pela família, pelos amigos, isso está no nosso cotidiano. Mas isso vem de um exemplo, de um sacrifício muito maior, né? Ele morreu por nós. Então, acho que lição maior que essa, ensinamento maior que esse, não existe. E sempre quando a gente fica nessa dúvida,
Eu procuro sempre me colocar no lugar do outro, né? Também quando a gente vai implementar alguma ação, uma política, ou interromper, ou uma tomada de decisão difícil. E aí, quando a gente tem o exemplo de Cristo, a gente vê que a nossa vida acaba sendo muito fácil, né? Porque por mais que a gente se esforce, o sacrifício que ele fez por nós, nada se compara a isso. E com o que se parece para o senhor um cristão de verdade? Eu acredito que seja uma pessoa que seja totalmente transparente, que tenha, de uma forma geral, os valores do bem no coração e no trato com as outras pessoas. Acho que de uma forma geral, isso é o que a gente chama da pessoa do bem, né? A pessoa do bem é que não tem inveja, que está sempre pronto para ajudar os outros, que está sempre pronto para fazer esses sacrifícios pequenos no dia a dia, mas em prol do próximo, em prol da pessoa que está precisando mais. É a pessoa do bem, é uma pessoa que tem amor no coração o tempo todo, uma pessoa que tem fé, né? Que acredita muito no caminho que Deus traçou para a gente. Então, é isso. Acho que às vezes falta muito, e nos dias de hoje a gente vê que, até por essa questão da gente ter uma sociedade, um país muito polarizado, na minha opinião está faltando isso, amor, fé, né? Nessa discussão que a gente vê aí nas redes sociais. É claro que a minha visão acaba sendo até um pouco mais distorcida, porque eu estou muito no meio político, né? E aí no meio político essas discussões são ainda mais agressivas. Mas o cristão, ele tem que ter dois valores muito claros: o amor pelo próximo e a fé. Bem, sobre aborto, a gente tem um número de aproximadamente 1 milhão de abortos acontecendo no Brasil por ano. Na sua opinião, em qual estágio um bebê merece ter direitos humanos? Eu sou da defesa da vida. Eu não acredito que em nenhum estágio. Essa discussão é uma discussão, claro, que é muito difícil, né? E a gente vê argumentos, se a gente for pensar só na questão racional, a gente vê argumentos, né, de todas as frentes, mas a vida começa desde a concepção. Essa é a minha opinião pessoal, né, que a vida começa desde a concepção e isso não deve ser discutido. Defina casamento. Casamento, parceria. Parceria. Acho que família, né? Continuidade, a expressão desses valores que a gente falou aqui, de amor, de fé. Esse, sem dúvida nenhuma, para mim é uma coisa que me completa. Eu não me vejo, né, sem a minha família, sem a esposa, sem a filha. Uma coisa que eu sempre tive esse sonho, eu falei para vocês, né? Mas sem dúvida nenhuma, como é que eu posso traduzir? Uma grande aliança, né? E não é à toa que o símbolo é justamente esse, né? Mas é isso. E a Ana Carolina, ela representa tudo isso. Ela é uma grande parceira, uma companheira para todos os momentos, né? E eu não tenho dúvida que, muito possivelmente, talvez a gente não tivesse conseguido fazer uma gestão tão humana que cuidasse de tanta gente, se eu não fosse pai, não fosse casado, e tivesse isso tão claro assim no dia a dia, né? Então, casamento é aliança, parceria, é comunhão. Bem, o mal existe? E se sim, como devemos lidar com ele? O ignoramos, negociamos com ele, resistimos ou procuramos derrotá-lo? Resistimos, né? Eu acredito que ele existe sim. Ele pode ser passageiro, a gente sempre torce para que ele seja, mas muitas vezes existe porque nem todo mundo tem a fé nas coisas boas, nem todo mundo pratica isso que a gente está discutindo aqui, e pode ser que essas pessoas um dia encontrem esse caminho, né? E a gente reza e torce para que elas encontrem, mas a gente tem que resistir e, de uma certa forma, enfrentar também, né? Porque
se a gente também não enfrenta e deixa o mal prevalecer, as pessoas de bem não se impõem, o bem não se impõe. A regra parece simples, mas a gente tem que combater o mal com o bem, né? Não é combater diretamente o mal, mas é com os bons exemplos, você acaba conseguindo combater o mal praticando o bem, né? Eu sempre, parece um exemplo meio bobo, né? Mas acredito que cabe aqui na sua pergunta. Quando a gente reforma uma praça, por exemplo, eu sempre digo isso, né? Antigamente as pessoas, elas gostavam de morar em frente de praça, né? Até valorizavam o imóvel ali, a casa, né? Enfim. Mas quando a praça está abandonada, e aí, usando aqui essa metáfora, tomada pelo mal ali, por aquelas pessoas que frequentam errado, que praticam, a praça deixa de ser uma coisa boa. E quando a gente enfrenta isso com o bem, a gente leva o bem para aquele local, então a gente reforma, a gente ilumina, a gente faz a quadra, o campo, o playground, e as famílias se apostam de novo, se apoderam de novo do espaço, o bem acaba expulsando o mal daquele local, entendeu? Então é esse enfrentamento, né? E eu falo isso em toda inauguração. É difícil às vezes fazer a reforma, claro que é, mas o mais difícil é manter. E a gente só consegue manter o bem, para usar essa metáfora, se as pessoas de bem cuidarem o tempo todo. E aí isso tem acontecido na cidade e é nisso que eu acredito. Muito bem. Estamos quase acabando, tá, prefeito? Prometo. Essa aqui é um pouquinho justa, hein? Quais juízes em atividade do STF o senhor não teria nomeado? Olha, eu respeito muito a instituição do Supremo Tribunal Federal. Eu procuro não julgar as pessoas, porque são seres humanos. Mas, como instituição, o STF ele é um pilar, a meu ver, dos mais importantes na questão da manutenção do Estado Democrático de Direito. E o maior risco que nós poderíamos correr era colocar em xeque a democracia, né, a meu ver. Tem uma frase que diz que a democracia é o pior sistema que existe, mas é o único possível, né? Eu acredito muito nisso, né? Claro que tem os seus defeitos, as suas mazelas, a gente pode discutir a questão da reforma política, da representatividade, aí as discussões são inúmeras, mas é o único possível, né? O poder emana do povo e seu nome é exercido é uma cláusula pétrea da nossa Constituição que não pode ser debatida. E, a meu ver, dos grandes pilares desse Estado Democrático de Direito, dessa tripartição dos poderes, é o Supremo Tribunal. Então, sim, pela legitimidade, pela liturgia do cargo, eu respeito todas as indicações, né? O mais polêmico, todo mundo sabe, é o Gilmar Mendes, né? A gente sabe disso, principalmente porque parece ter um costume dos habeas corpus para criminosos, para corruptos. Agora nós tivemos uma decisão do Marco Aurélio também bastante controversa, né, de liberar lá aquele líder do PCC que acabou fugindo. Então, essas decisões acabam nos levando a uma tentação de falar, esses dois aí, né? Mas eu respeito muito as instituições, acredito nelas como um pilar fundamental. Então, a meu ver, todos os nomeados têm a sua legitimidade, têm o seu merecimento, e o STF não pode entrar numa discussão de legitimidade, porque é um pilar fundamental da democracia. Muito bem. Qual foi, na sua opinião, o maior acerto da sua primeira gestão e o maior erro? O maior acerto, acredito que tenha sido o nosso carinho pelas pessoas, né? Cuidar de gente. Nós conseguimos transformar, eu falei muito de modelo de gestão na campanha, que a gente implementar um novo modelo, e esse modelo funciona, né? A gente trocou o privilégio, regalia por investimento, a gente trocou uma cidade com 5 bilhões de dívida, reduzimos em 80% a dívida para ter hoje mais de 1 bi de investimentos, mas tudo isso só faz sentido se essas obras, se as creches, se as unidades de saúde, de alguma forma, representarem respeito e dignidade para as pessoas. E acho que aí foi a grande mudança que as próprias pessoas estão enxergando na cidade, porque isso está acontecendo. Quando a gente zera o déficit de creche, e ano que vem
nenhuma mãe vai deixar de trabalhar por não ter vaga na creche. A gente vê que as 8 creches que a gente entregou, e serão 10 até o final do ano, está causando um efeito positivo na qualidade de vida de quem mora aqui. Então, esse cuidado com as pessoas, acho que foi o grande acerto. A gente conseguiu tirar do papel, né, programas, obras, ações importantes que chegaram para as pessoas como cuidado, como dignidade, como atenção, como respeito, né? Porque a obra fria, ela não é nada, né? Se ela não serve, se ela não muda. E eu tenho muita convicção, é claro, a gente fica muito animado quando a gente vê as pesquisas, né? Porque há esse reconhecimento nos números, né? A materialização dos números, mas eu fico muito mais satisfeito de ver que esses números, na verdade, acabam sendo o retrato da percepção das pessoas com relação à cidade. E o meu grande desafio era fazer com que as pessoas voltassem a amar Santo André, que se sentisse esse sentimento de pertencimento com a cidade. Porque aí tudo fica mais fácil, porque aí as pessoas cuidam, as pessoas curtem a cidade, as pessoas aproveitam os equipamentos, né? E aí a gente cria uma grande engrenagem positiva, né? De bonança, de boa qualidade de vida. Eu vivo Santo André, então eu vou deixar de ser prefeito um dia, eu espero que seja só daqui a 4 anos, mas eu vou continuar vivendo Santo André, não vou mudar daqui. Eu vou no parque, eu vou no shopping, eu vou na feira, eu vou na igreja, né? Eu ando na cidade, pratico esporte na cidade, jogo minha bola de vez em quando, agora menos, mas jogo minha bola. Então, eu quero que todo mundo viva assim também, entendeu? Então acho que o grande acerto foi esse, foi a gente chegar nas pessoas, cuidar das pessoas, né? E na pandemia, então, nem se diz, né? Eu esperava viver muitos desafios, mas ser prefeito de uma cidade como a nossa, passar por uma pandemia, no último ano de gestão, esse foi, sem dúvida, o maior desafio. E aí essa questão de cuidar de gente se mostrou mais ainda presente, né? Com relação ao erro, algumas tomadas de decisão ouvindo menos do que devia, né? E eu vou dar um exemplo aqui na questão da revisão da planta genérica do IPTU, né? Esse foi um equívoco. Não que o conceito estava equivocado, né? Porque realmente Santo André tem um cadastro dos imóveis muito ultrapassado, antigo, não reflete o que é a cidade, isso traz outros prejuízos em matéria de gestão. Mas eu devia ter dialogado mais, né? Ouvido mais as pessoas, né? Às vezes a gente acaba tentado por uma certa prepotência, né? De dizer, olha, nós estamos fazendo o correto pela lei, então vamos fazer, né? Claro que a gente tem que respeitar a lei, mas como eu disse, o que foi a nossa maior qualidade, quando ela não foi ouvida, a gente acabou tomando medidas que eu remeto como o maior erro, e a gente conseguiu corrigir, graças a Deus, né? A gente recuou e eu não tenho nenhum problema com isso, eu não tenho compromisso com o erro, né? Então a gente recuou, explicamos para as pessoas entenderam, a nossa intenção era boa, era até do ponto de vista jurídico ela justificável, mas não era o momento, foi mal dialogado e eu aprendi muito com esse fato. Como o senhor pretende despolarizar a nossa convivência na cidade? Despolarizar politicamente? Eu não sei se você acompanhou o nosso trabalho na pandemia, mas eu já fiz isso, já iniciamos isso. Santo André não é polarizada, vou corrigir, ela é menos polarizada do que a média das cidades grandes como a nossa. Efetivamente, o que eu sinto como andreense, aí não é nem como prefeito, como cidadão, que a nossa cidade está em paz, né, dentro do que é possível. Ela está muito distante de outros locais que tem muito mais disputa, muito mais esse confronto violento de ideias que não leva a nada, a meu ver. Eu vou continuar sempre mostrando que ninguém 100%, não está, né, nas medidas políticas ou nas ações governamentais, não há a verdade absoluta e a mentira absoluta no sentido de estar sempre certo ou sempre errado. A gente tem que sempre buscar o bom senso, o equilíbrio, né? Ainda mais no meio de uma pandemia, como eu já disse. Então,
é continuar com esse trabalho. Aqui a gente não prendeu, a gente não multou, a gente não obrigou, a gente foi para o caminho da conscientização. E acho que isso deixou o ambiente na cidade mais leve. Eu fiz várias lives que eu dizia, para citar o exemplo, da polarização representada pelo presidente e pelo governador. Quem ganha com isso? Ninguém. Quem ganha com essa discussão da vacina? Ninguém. O mundo está esperando a vacina. Se ela vem, com todo respeito, mas se ela vem da Lua, se ela vem de Marte, de onde a origem dela, desde que seja comprovado cientificamente que ela funciona, a origem dela é o que menos importa. A gente está... Então, é só para dar um exemplo, e a gente vai continuar nesse caminho, sempre com bom senso, sempre com esses valores muito claros, cristãos e de humanidade muito claros, para a gente acabar de vez com essa divisão da sociedade. A gente espera que isso, no bom sentido, irradie aí para as esferas maiores, porque eu acredito também, Paulo, que PH, como a gente chama, eu acredito também que a gente já passou a pior fase. Eu tenho muita fé que as pessoas também estão percebendo, e mesmo os agentes diretamente envolvidos, que essa divisão ela não acrescenta nada para a nossa sociedade. Vai ter disputa, mas vamos deixar lá para 22, 24, 26, 28, sei lá, para quando for, não antecipar isso para prejuízo de todo o coletivo. Muito bem. Penúltima. Vamos lá. Aqui no Brasil a gente tem um histórico já antigo de perseguição política, preconceito religioso, primariamente por religiões de matriz africana. No entanto, a gente está vendo uma infeliz evolução nesse aspecto. Na França, algumas semanas atrás, a gente teve um padre que estava fechando a sua paróquia num sábado, 18 horas, foi morto na porta da sua paróquia. No Chile, algumas semanas atrás, a gente teve 2 templos religiosos cristãos que foram queimados, deixando centenas de famílias desamparadas na sua fé, na sua prática religiosa. E queimaram e deixaram escrito a frase "Morte ao Nazareno" em um deles. Segundo o IBGE, 86% do Brasil se declara cristão. Qual vai ser a relação da comunidade cristã no seu futuro governo, no seu possível segundo mandato? Olha, primeiro que eu, na minha avaliação, de maneira muito sincera, intolerância, violência contra o ser humano, acho que transcende até as questões religiosas. Não pode acontecer. Para mim, uma coisa tão simples, A gente às vezes discute as chamadas minorias, as exceções, vamos dizer, E essa discussão não cabe, porque é ser humano, Se a gente levar isso em conta, é tudo tão mais simples, O respeito ao próximo, ponto, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com a sua religião, com o seu time de futebol, com o seu partido político, enfim. Aí a gente pode encaixar isso em tudo, E a intolerância, ela é um grande mal. A gente fica muito triste, na verdade, quando a gente vê essa involução, que a gente tem visto. Eu não tenho ainda uma solução para isso, a não ser levar o bem para as pessoas, a não ser propagar o bem, combater isso, como a gente já falou na pergunta do mal e do bem. Então, eu lamento profundamente esses fatos que estão ocorrendo, porque é contra o ser humano, mais forte até do que contra princípios religiosos, que a gente lamenta duplamente. E com relação à participação, a gente tem já criado um instituto, que é o FEA, que é o Fórum Evangélico Andreense, que a gente fez através de decreto, e a gente trouxe as igrejas para dentro da gestão, porque elas são parte importante da sociedade, nessa linha de ouvir, de tomar decisão, sem a tomada de decisão, de compartilhar ideias, experiências, para manter esses valores cristãos sempre muito presentes na nossa cidade. Então, isso já está acontecendo em média. É uma das poucas cidades do país que tem um fórum
evangélico constituído por decreto, é uma política de governo, né? Não é uma política de cidade. Então, eu quero ampliar isso mais, essa participação. Porque eu acredito nisso, né? Não é por questão de campanha política, por bandeira, não. É por acreditar nisso como a forma de vida e a forma de sociedade que a gente precisa ter, né? Então, a gente quer ampliar ainda mais essa participação. É um órgão consultivo, né? Mas ele é muito importante, porque a gente afunilando isso tudo, além da questão espiritual, além da questão das pessoas poderem professarem a sua fé nas igrejas, tem todo um cuidado com o ser humano que as igrejas têm, que complementam muitas vezes as deficiências do poder público, né? Então, são complementares, né? Isso que as atividades que as igrejas desenvolvem na cidade. E aí, a gente quer trazer para perto mesmo, né? Para ouvir, para sempre implementar projetos baseados nesses valores. Eu acredito muito nisso e temos colocado isso em prática, graças a Deus. E a última, fácil. Por que o senhor quer ser prefeito novamente? Primeiro porque eu amo a cidade, né? É o quintal de casa, é onde eu tenho minhas raízes. Meus pais já são andreenses, eu sou andreense, casado com andreense, pai de andreense. É uma extensão do quintal de casa. Então, eu tenho um amor muito grande por Santo André, né? Que não é de hoje. Na nossa bandeira tem lá o paulistano, terra mater, então é a nossa terra-mãe, né? E por ser a terra-mãe, tem um simbolismo, né? O que a mãe faz? A mãe cuida. E a terra-mãe está cuidando da nossa gente. E eu ter essa oportunidade de cuidar dessa terra-mãe é uma alegria muito grande. Então, isso é o que me estimula. Ver as pessoas melhorando de vida, ver o serviço público com mais qualidade, conseguir materializar todo esse amor que a gente tem por Santo André através das boas práticas administrativas. É por isso que eu quero continuar. Claro, né, do ponto de vista racional, a gente colocou a casa em ordem, equalizamos as dívidas, como eu disse, tem um maior pacote de investimentos em obra de uma só gestão. A cidade está muito mais arrumada do que estava 4 anos atrás, então isso também nos anima, né? Porque se a gente tiver essa oportunidade, nós vamos iniciar janeiro de 2021 muito melhor do que a gente iniciou em janeiro de 2017. Então isso nos estimula muito, mas o combustível principal é o amor pela cidade e pela nossa gente. Tá certo. Quero agradecer ao senhor prefeito, Paulo Serra, dizer que oramos pelo senhor, pelo seu mandato, também pela primeira-dama, Ana Carolina, pela Maria Carolina. Muito obrigado pelo seu tempo, candidato e prefeito. PH, eu que agradeço. Para mim foi uma alegria grande participar com vocês. Parabéns, né, por esse tipo de questionamento e debate. Você sabe que não é comum, mas acredito que dá para a gente conversar aqui de uma forma muito mais transparente, muito mais sincera, né? E quem conhece o nosso trabalho sabe que eu sou muito transparente no que eu faço, no que eu falo. Na pandemia fiz mais de 80 lives, né? Então, você imagina, colocar a cara quase todos os dias lá, quando a gente estava ainda na fase mais difícil, com 6, 7 mil pessoas assistindo, que foi o que aconteceu durante o início dessa pandemia, e a gente só consegue superar tudo isso com essa transparência, com essa sinceridade que a gente pôde ver aqui hoje nas perguntas que vocês prepararam aí para nós. Então, obrigado por essa oportunidade de estar com vocês, obrigado pelas orações, e continue esse trabalho aí, conte muito com a gente. E para quem puder, só para não deixar passar em branco, vote 45. Famílias da Plenitude, é isso. Fiquem atentos aos próximos episódios do Café Política Igreja. Lembrem-se, pesquisem, orem, meditem e votem. É isso. Até. Obrigado.